Abra sua Bíblia comigo, Salmo 34. Glória a Deus. Salmo 34, verso 4. Amém? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Olhai para Ele e sede iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Até aqui, pode sentar. Glória a Deus. Vamos fazer um esforço para não levantar, para ir no banheiro, nem beber água nesse período da palavra. Amém, irmãos? Só se for necessário. Eu quero repreender agora toda falta de atenção. Eu repreendo agora tudo que possa resistir a essa palavra. Em nome de Jesus. E quero te fazer uma pergunta para a gente começar. No que você tem se refugiado? No que você tem se refugiado? Pensou? Sexta-feira, quando nós orávamos, Deus me deu uma visão que eu fiquei muito preocupada. E hoje é muito interessante que todas as vezes que Deus quer entregar uma palavra para a igreja através da minha vida, o pastor vira e fala assim: você prega hoje? Aí hoje ele falou: você prega hoje? Ai, gracinha. É muito sério, irmãos. Porque nós às vezes nos refugiamos numa cerca que nós deixamos o inimigo fazer. E na sexta-feira, quando nós orávamos e repreendíamos, nós estávamos orando pelo congresso de jovens, por várias coisas, várias situações que nós temos que vencer. Deus me mostrou cada irmão cercado. E era um pedaço muito pequeno que estava cercado, e essa pessoa não conseguia nem se mexer. Sabe quando você está num lugar, uma cerca daquela de arame farpado, e que você não pode encostar, porque senão você vai se arranhar? Era isso que acontecia. E eu fiquei extremamente preocupada com isso. E desde sexta para cá, eu vim orando ao Senhor e perguntando: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo e com a igreja a respeito dessa visão? E aí Deus foi falando. Diga assim: eu creio que Deus se preocupa comigo. Amém, irmãos? E às vezes a gente vem para o culto meio desavisado. Ah, hoje eu resolvi ir. Não, você não resolveu vir. Deus te chamou. Você resolveu dizer sim. Amém? Ele te chama. Ele está constantemente preocupado e cuidadoso a nosso respeito. Só que muitas vezes nós não atendemos a esse chamado, a esse cuidado. E glória a Deus pela tua vida, porque você disse sim nessa noite. Mas diga sim também a se abrir a palavra. Porque muitas vezes nós resolvemos: ah, hoje eu resolvi. Ou alguém me pressionou. Eu vim. Aí chega aqui, no momento da palavra, acho que a palavra é para o irmão que está do lado. Acho que a palavra é para aquele que não está aqui. Está repreendido esse espírito de Morfeu, em nome de Jesus. E aí nós resistimos à palavra. Nós resistimos e saímos daqui como se a palavra não fosse para nós. Diga assim: a palavra de Deus é para mim. Amém, irmãos? E a primeira coisa que eu te perguntei: onde você tem se refugiado? Muitas vezes nós temos medo de deixar Deus agir e nós colocamos cercas. Nós colocamos proteções. Nós colocamos máscaras, armaduras que não são de Deus. E ficamos acuados. Sabe como é que faz com boi? Lá no pasto,
Ai, estragou uma cerca. O boi sai correndo, vai para o meio da estrada. Acontece um monte de problema. E o diabo tem feito isso com muitos aqui. Só que eu quero dizer que ele te ajudou a fazer essa cerca, porque você deu legalidade. E nós vamos entender hoje o que é essa cerca. A primeira coisa, eu quero sempre assumir o controle da minha vida. Eu não aceito que ninguém tenha o controle da minha vida. Eu não aceito que Jesus tenha o controle da minha vida, porque eu sei muito bem o que eu tenho que fazer. E aí a gente fala, Jesus é Senhor da minha vida. Mentira. Porque se Jesus fosse Senhor, eu deixava o controle da minha vida para Ele. E aí nós colocamos. Outra coisa, nós não deixamos com isso que Ele nos proteja. É a mesma coisa que você proteger sua casa com cerca, com alarme, com vigilantes, e num belo dia você resolve, eu não preciso mais. Você desliga, você desativa tudo e fala, eu vou resolver esse problema. E nós temos feito isso na nossa vida. Nós temos feito isso na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida financeira, na nossa vida na família. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho liberdade. Tem liberdade no espírito, mas não liberdade para pecar. A partir do momento que eu declaro que Jesus é Senhor da minha vida. Diga assim, eu preciso da proteção de Deus. Amém, meu querido? É a mesma coisa que eu estar no meio de uma guerra e achar que eu posso ir de cara limpa. Nós estamos no meio de uma batalha, mas nós estamos nos cercando da proteção de Deus. Nós não estamos fazendo cercas para proteger do inimigo. Nós estamos fazendo cercas, tapumes, armaduras para nos proteger da ordem de Deus, da palavra de Deus. Não é uma coisa absurda? É a mesma coisa que eu falar assim, olha, eu tenho um Deus que me protege. Eu tenho um Deus que pode cuidar da minha vida naquilo que eu não dou conta. Mas eu pego e coloco uma proteção entre a minha vida e o meu Deus. Falo, não, o Senhor vem só até aqui. Daqui para cá eu cuido. Daqui para cá eu resolvo. Daqui para cá eu defino o que eu faço. Ninguém mete o bedelho. E sexta-feira eu fiquei extremamente incomodada. Passei o final de semana extremamente incomodada, porque eu continuei vendo essa cerca. E no domingo Deus nos exortou. Deus trouxe uma palavra, puxão de orelha para nós. Pena que muitos não estavam aqui. E aí nós começamos a pensar, será que Deus erra? Será que Deus não é capaz de me proteger? Ele é capaz. Ele é o Deus que pode todas as coisas. E eu quero te perguntar, onde você tem se refugiado? Qual tem sido o teu refúgio? Qual tem sido a armadura que você tem colocado, não contra o inimigo, mas contra o seu Deus, que se preocupa com você, que te ama, como aqui no Salmo. Olha que coisa maravilhosa. No verso 4, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Diga, respondeu. E aí o que Ele fez? De todos os meus temores me livrou. Só que eu tenho que buscar. Aí Ele vai me responder e me livrar dos meus temores. Não precisa de cerca. Olha a definição de cerca no dicionário. Presta atenção. Muito legal. Obra de arame esticado que contorna um espaço e obstrui o acesso a ele. Obstrui o acesso a ele. Qual a cerca que tem obstruído o acesso de Deus à sua vida? Porque quem entra sem ser convidado é ladrão e salteador, é o diabo.
O nosso Deus, Ele espera. Ele é cavalheiro. Ele é bom. Ele é educado. Eu achei muito interessante a definição. Coisa boba, cerca. Você acha, pastora, que eu não sei o que é cerca? Olha aqui. Um arame esticado que contorna um espaço e obstrui o acesso a ele. O que está cercado na sua vida? Por uma cerca de proteção contra Deus. O que é? A cerca, ela segura para que nada saia. Ela não deixa a gente caminhar, porque eu não tenho acesso livre quando está cercado. E ela delimita o caminho. Não é obra de Deus. Não é limite de Deus. E eu quero te perguntar, o que você tem colocado na sua vida, que tem segurado, para que o inimigo não saia dos limites da sua vida? O que você tem colocado na sua vida que não tem te deixado caminhar? Que você dá um passo para frente e 2 para trás. Ou às vezes você nem caminha. O que é? E o que tem delimitado o caminho? Você tem definido o seu caminho. Será que a gente acerta? Será que sem Deus nós damos conta? Eu sei o que eu estou fazendo, pastora. Essa parte eu entendo. Essa parte eu domino. Domina nada. Nós não sabemos nem se nós vamos morrer daqui a pouco ou daqui 10 anos. Nós não sabemos nem o que vai acontecer conosco daqui a 1 minuto. E você acha que você tem controle da sua vida? E eu quero colocar o que é cercar. Diga assim, eu preciso da proteção de Deus. Eu preciso da proteção de Deus. Algumas coisas que são cercas na nossa vida. Presta atenção para que você analise a você mesmo. Não vai analisar o que está do seu lado, pessoa da sua casa, o marido, a esposa, o irmão, não. Primeira coisa, quando eu me apego aos bens materiais e eles se tornam senhores da minha vida. Isso é uma cerca que eu coloco. Porque eu me preocupo tanto com a minha vida material. Eu me preocupo tanto com os bens. Às vezes os bens que eu nem tenho, porque eu não prosperei, porque eu não servi a Deus. Que eu coloco uma cerca. Ó Deus, é até aqui. Dízimo, loucura. Oferta, tá doido. É até aqui. Isso é uma das cercas. Outra coisa. Aquela questão de cercar, porque eu tenho necessidade de me proteger das pessoas e de Deus. Porque eu sou autossuficiente. Eu sei o que eu faço. Eu não quero que ninguém dê palpite na minha vida. Pastor dando palpite na minha vida, quem ele pensa que ele é? Líder dando palpite na minha vida? Quem ele pensa? Eu quero te perguntar, quem você pensa que você é? Cuidado, porque a Bíblia fala que ninguém deve pensar a respeito de si além do que convém. O que você pensa que você é? Bom? Bom é só Deus. Outra coisa que pode ser cerca. Uma coisa que eu já estou acostumado a fazer e eu não quero mudar. Costumes, tradições. Mas toda a vida foi assim, pastora. Toda a vida na minha casa foi a mulher que mandou. Eu não posso fazer nada. Essa mulher é doida, lelé. Na minha casa, toda a vida, nós vivemos de mentira. Na minha casa, toda a vida, nós falamos mal das pessoas. Na minha casa, toda a vida, nós fomos idólatras. Na minha casa, toda a vida, a casa, o carro, os bens materiais foram mais importantes que o espiritual. Na minha casa, toda a vida, nós fomos crentes só de ir no culto domingo e mais nada. Cercas que nós colocamos. E não queremos abrir mão daquilo que nós estamos acostumados. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que você está acostumado que não está de acordo com a palavra de Deus e que você está cercando porque você não quer abrir mão? O quê? Pecado, vício, mentira, pornografia, prostituição. O quê? Cercas que colocamos que já estamos acostumados. Diga assim, eu preciso da proteção de Deus.
Amém? Outra coisa, eu tenho segurança nisso, pastora. Isso me dá segurança. Eu fecho a minha vida bem fechadinha, porque daí ninguém pode vir falar comigo. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Na hora que você tem um problema, que você precisa de ajuda, aí pode. Na hora que morre alguém que tem que ir lá fazer um culto fúnebre, aí o pastor, o líder, é uma bênção. Na hora que acontece um caso grave na sua família, um problema, enfermidade, aí você aceita. Eu estou acostumado com isso. Isso me dá segurança. O que tem sido a cerca na sua vida? Outra coisa. Eu aprendi assim. Outro dia uma pessoa me disse assim, mas eu aprendi a vida inteira que era assim, pastor. Agora eu estou vendo que é de outro jeito. Como é que eu faço? Derruba a cerca de proteção, irmão. Deus está querendo te ensinar algo novo, algo que vai ser bom para você. Não, mas eu aprendi isso a vida inteira. A gente tinha um costume de dizer, eu nasci nessa religião, vou morrer, né? Vai morrer mesmo. E ainda vai para o inferno. O que tem sido cerca na sua vida, porque você aprendeu assim? Você não aceita de outra maneira? Cerca de arame farpado. Não é aquela cerquinha facinha, igual de jardim, que você vai pular. Nós não precisamos nos proteger de Deus, irmãos. É muito triste quando você vê a igreja do Senhor Jesus, nesses últimos dias, mentindo, enganando, deturpando a palavra, e se cercando de uma proteção maligna, que é uma máscara. Para que máscara? Para que nós vamos precisar de nos armar e nos proteger, se o próprio Deus que nós servimos esquadrinha o nosso coração? Para que eu preciso fingir, se Deus conhece até o jeito que eu ando, quantos passos eu dou, quantas vezes eu respiro, o que se passa na minha mente, o que se passa no meu coração? Para quê? Para quem você está querendo fingir? A quem você está querendo enganar? De quem você está se protegendo? Para estender o dedo, julgar o outro, criticar e colocar essa cerca em volta, que só te afasta de Deus. Diga assim: eu preciso da proteção de Deus. Amém, irmãos? Eu estou fazendo você repetir para ver se você entende. Outra coisa, o inimigo tem nos cercado. Quando nós colocamos essas barreiras, esses preconceitos, essas visões erradas, que eu trouxe, já acostumei, é o próprio inimigo das nossas almas que tem nos cercado. Isso não é proteção de Deus. A proteção de Deus é algo que nos dá liberdade. A proteção de Deus é algo que delimita o nosso território para que eu não atinja o outro, para que eu não fira o outro, para que eu seja feliz, para que eu seja próspero. O inimigo tem cercado as nossas vidas porque nós estamos deixando e querendo. E eu quero te perguntar, você tem se protegido contra quem? Contra o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, o seu irmão, contra os pastores, os líderes. Você tem se protegido contra quem? Eu não gosto que me enche, eu não gosto que me amola, eu não gosto que pega no meu pé. Isso é proteção de Deus, meu querido. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Quando você pega no pé do seu filho, é por ódio ou é por amor? Hã? É. Ele acha bom na hora? Que filho acha bom que pega no pé? Você acha bom, Igor?
Além do pai, da mãe, ainda tem a pastora, ainda tem a avó, né, dona Rosa? Ninguém acha bom. Sabe por que a criança, que o filho, que o adolescente, o jovem, não gosta? Porque ele não tem maturidade. Porque ele é criança. Porque ele quer ter todos os direitos e nenhum dever. E nós colocamos limite nos nossos filhos, porque nós odiamos os nossos filhos? Diga assim, porque nós amamos. Você ama seu filho? Amém. Tem mãe e pai que é até exagerado, né? Ama mais do que a Deus. Irmãos, é muito sério isso. Aquele que não gosta de ser ensinado, aquele que não aceita ser cobrado, aquele que não aceita ser corrigido, ele é como uma criança, não tem noção. Não tem noção do benefício. Ele está se protegendo contra o próprio Deus. Nós precisamos derrubar essas cercas malignas. Nós precisamos derrubar esses arames que estão ferindo a nós mesmos. Estão ferindo as pessoas que estão à nossa volta. Porque Deus não pode agir, porque eu não deixo. E para terminar, nós vivemos infelizes na nossa zona de conforto. Eu quero te perguntar, eu quero que você pense aí. Qual é a sua zona de conforto? O que te deixa assim, tranquilo, confortável? Ah, ninguém sabe o que eu estou fazendo de errado. Isso me deixa confortável. Ai, dormi até mais tarde. Estava até falando agora. Falei assim, esse negócio de acordar às 6 horas da manhã, vocês podem me falar o que for. Mas eu, se não tiver o despertador e o limite que eu ponho para mim em disciplina, gente, como a cama é boa de manhã, não é? Será que é só a minha que é boa? Minha cama parece que ela canta para mim de manhã. Sem desafinar. Qual é a sua zona de conforto que você tem morrido nela? Que você tem desmaiado nela? Qual é a zona de conforto que você resolveu, afofou ali, ó, almofadinha, deitou, não mexam comigo. Não entre nessa área. Cão bravo, né? Só faltou pôr a plaquinha, porque é o cão mesmo, é capeta. Qual é? Nós vivemos infelizes na nossa zona de conforto. Não pense que isso é felicidade. Felicidade é abrir para Deus, é se mexer, é pagar o preço, é sair da comodidade. O que é mais gostoso, irmão? Hoje você está aqui escutando a pastora Marta gritar na tua orelha, ou você está deitado lá no seu sofá? Gente, meu sofá é tão bom, o seu também é. O que é mais gostoso para o seu corpo, para a sua carne, para o seu ego? O que é mais gostoso? Nós somos infelizes na zona de conforto que nós cercamos. Nós somos infelizes no lugar que nós dizemos para Deus, não entra! Mas na hora que o negócio fica feio, eu quero que Ele me proteja. Por isso, nós deixamos de viver o novo de Deus. Deus tem coisa nova para nós todos os dias, querido. Mas nós estamos nos protegendo dEle, achando que estamos abafando. Estou me preservando. Preservando do quê? Do milagre de Deus, da bênção de Deus? Então você está se jogando nas mãos do inimigo. Por que eu faço essa cerca? Porque eu tenho medo? Medo do quê? Por que eu faço essa cerca? Porque eu sou orgulhoso? Por quê? Orgulho do quê, irmãos? Se nós morrermos hoje, o que nós vamos levar? O que vai sobrar? Salvação. É só abrir a porta para Deus que vai sobrar. Caixão não tem gaveta. Vai ficar tudo aí. Não vai sobrar nada, vai apodrecer tudo lá na terra. E aí? O que é o orgulho? Por quê? Você acha que você é mais bonito que os outros? Pode ser agora, mas depois que ficar velho vai cair tudo do mesmo jeito. Eu já estou sentindo. É
muito complicado ficar velho. Mas é uma benção, sinal que eu sobrevivi. Por insegurança? Você está inseguro, então você pensa que se protegendo com máscaras, com armaduras falsas, você vai ficar mais seguro? Ninguém sabendo da sua intimidade, ninguém sabendo dos seus problemas, dos seus defeitos. Por preguiça? Porque daí eu tenho que pagar o preço? Porque aí eu tenho que orar? Ai, é tão difícil. Difícil é ir para o inferno. Difícil é servir o diabo. Por comodismo? O que é? Por tradição. Sempre foi assim. Vai ser assim a vida inteira. Diga assim, eu preciso da proteção de Deus. Você entendeu o que é proteção verdadeira, o que não é? Abra sua Bíblia em Efésios 6 que eu vou te mostrar. O que é a proteção verdadeira que Deus tem para nós? E não essa cerca maligna que nós colocamos à nossa volta, para que ninguém entre na nossa vida, no nosso orgulho, na nossa soberba, no nosso pecado, no nosso vício. Efésios 6, 10. Tem gente que já sabe isso de cor, mas eu não quero rezar com você. Eu quero entender a Bíblia. Eu quero entender a proteção que convém a eleitos e santos de Deus. Amém, meu querido? Diga assim, eu preciso da proteção de Deus. Efésios 6:10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu... Diga assim, eu preciso me fortalecer. Irmão, e fortalecer não é levantar parafernália para segurar palpite, para segurar as pessoas de ligar para você, de cuidar de você, de te exortar. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso me fortalecer. Depois 11. Revesti-vos de toda a armadura de quem? Deus. Aleluia! Para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do... Eu não coloco a armadura da carne nem do diabo para me proteger contra Deus. Eu coloco a armadura de Deus para me fortalecer e me proteger contra o diabo. Deu para entender aqui, querido? Verso 12. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados. Olha aqui a hierarquia de demônios. Contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. É para isso. Porque não é contra o irmão que eu vou lutar, não é contra o inimigo de carne que eu vou lutar, não é contra a pessoa que eu não gosto da cara dela que eu vou lutar, mas é contra demônios. É espiritual a nossa luta. Verso 14. Estai, pois, firmes. Diga firmes. Amém, irmãos? É firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Não é mentira nenhuma aqui. Isso é maravilhoso. E vestida a couraça da justiça, estou me armando com a armadura de Deus. Essa sim vai me proteger contra o inimigo. Depois, 15. E calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu só sei caminhar quando eu uso a palavra. Eu só sei caminhar quando eu aplico a palavra de Deus na minha vida. É o evangelho da paz, irmão. Não é para lutar contra ninguém, não. É para lutar só contra o diabo. Não é para lutar contra o irmão, contra o marido, contra a esposa, contra o familiar. Não, é para lutar contra o diabo, porque o evangelho é de paz. Depois, 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, diga comigo, todos, os dardos inflamados do maligno. Todos. Se você tem medo de alguma coisa,
Não precisa ter se você está armado com a armadura de Deus. Depois 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu tomo toda essa armadura. O capacete da salvação é a minha mente. Irmãos, nós precisamos ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Não se arme contra a palavra. Não se arme contra Deus. Não levante barreiras, trincheiras. Depois aqui, mais para frente, no 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, com toda oração, súplica é pedido. Orando em todo o tempo. Pastor, eu não posso orar todo o tempo, eu trabalho. Irmãos, aquele que tem a armadura de Deus e não uma cerca maligna à sua volta, ele está o tempo todo em comunhão com Deus. Ele está o tempo todo com a sua vida consagrada. Ele está o tempo todo guardado e protegido contra as ciladas do diabo. E eu quero te perguntar, onde você tem se refugiado? Qual tem sido o seu refúgio? Ver televisão? Jogar videogame? Fumar maconha? Qual tem sido a sua proteção? Beber? Prostituir? Ver pornografia? Qual tem sido a sua proteção, o seu refúgio? Fofocar? Conversar mentiras? Concorrer e competir com as pessoas? Qual tem sido o seu refúgio? Nós vamos orar para que essa cerca caia hoje. Só que não fui eu que coloquei para você. Não foi Deus que colocou para você essa cerca, foi você mesmo. E quem vai ter que tirar é você. Quem colocou essa cerca de mágoa, de rancor, de resistência com certas pessoas, foi você. E quem tem que tirar é você. Porque essa cerca está atrapalhando, impedindo a bênção e a proteção de Deus sobre a sua vida. Qual é o problema não resolvido na sua vida? Eu não posso tirar essa cerca que você colocou. Qual é a cerca que você colocou? Qual é a cerca que você teve tanto trabalho junto com o diabo para levantar? Você vai ter que tirar, se você quiser. Quando nós orávamos sexta-feira, o pessoal do louvor pode subir. Quando nós orávamos, foi uma coisa muito interessante, que eu via as pessoas orando, e eu vi uma luz bem forte, batendo nessa cerca, batendo numa armadura, mas era uma armadura cheia de volta, bem escura, e voltando. Irmãos, é isso que tem acontecido com a oração, com o clamor na vida daquele que levantou barreiras. Não é para olhar para eles, é para continuar olhando para mim. É isso que estava acontecendo naquele dia. E eu fiquei profundamente incomodada. Nós orávamos, nós clamávamos, e sabe o que acontecia? A oração batia e voltava. Como que você quer a sua vida? Protegida? Para terminar, Salmo 34 de novo. Abre lá de novo. Nós vamos rever isso aqui. Se você tiver o desejo de derrubar essas cercas hoje, essa armadura maligna que você colocou na sua vida, para que as pessoas não deem palpite, para que as pessoas não te aconselhem, para que aquelas pessoas que você tem prevenção não cheguem perto de você. Salmo 34, 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Diga assim: Deus me livra de todos os meus temores. Se é por medo que você construiu essa armadura maligna, se é por medo que você construiu essa mentira, sua vida é uma mentira, sua vida é vida de aparência. Aqui,
O Senhor, quando eu busco, Ele me responde e me livra de todos os meus temores. Você quer competir com as pessoas? Você tem inveja delas? Olhai para Ele e sede iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Quando eu olho para o outro e eu quero o que ele tem, eu estou sendo confundido. O Senhor traz luz às nossas trevas, a Bíblia fala. Diga assim: Deus traz luz às minhas trevas. Por isso que às vezes não é muito confortável. Que eu começo a perceber que eu estou pior do que eu imaginava. Que tem muita coisa que eu preciso ser liberto. Depois no verso 6, clamou este pobre. Você acha que você é alguma coisa? Acho que eu sou alguma coisa? Pobre, cego e nu, a Bíblia fala. Clamou esse pobre, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Nós não somos nada, irmãos. Se não for Deus na nossa vida, pobre vermezinho. Depois no 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você quer isso para a sua vida? Ai, pastor, essa parte eu quero. Não pode escolher uma parte. Ou é tudo, ou não é nada. A palavra de Deus não pode ser dividida. E no 8, para encerrar, provai. Eu quero te falar nessa noite, prova. Experimenta. E aí você vai ver que o Senhor é bom e bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Mais que feliz o homem que nele se refugia. Amém? Diga assim: o meu refúgio tem que ser o Senhor. Amém, irmãos? Por isso você anda acabrunhado. Por isso você anda triste. Porque só é bem-aventurado, só é mais que feliz aquele que se refugia no Senhor. Mais uma vez eu te pergunto: qual é a armadura que você tem levantado? Qual é a cerca que você tem feito? Pensando em se proteger das pessoas e das coisas, mas de fato você está se protegendo de Deus. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o Deus em quem eu confio. E só Ele. Tem uma pessoa aqui que perguntou essa semana para Deus: Senhor, o que eu faço? Deus está dizendo para você: me deixe ser o seu refúgio. Me deixe ser a sua proteção. Me deixe ser o dono da sua vida. E aí tudo vai bem. E nós vamos orar nessa noite. Se você tem esse desejo no seu coração, de que a oração chegue até você e faça a diferença na sua vida, de que a proteção de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa, é noite de arrancar a cerca maligna e a armadura maligna que você tem feito em volta da sua vida, da sua casa e da sua família. Se renda, querido. Se dobre. A Bíblia fala aqui no Salmo que nós somos pobres. E só no momento que eu reconheço que eu não sou nada, que Deus vem e age e move na minha vida. E nós vamos orar e arrancar em nome de Jesus todas essas cercas malignas. Você conseguiu chegar aqui hoje? Está todo mundo aqui? Mesmo que está dormindo, abre o olho. Está aqui? Diga assim: é para isso que eu vim. Amém? Fala para quem está do seu lado, dá um cutucão nele para ele acordar. Fala: é para isso que você veio. Para quê, pastora? Para derrubar toda a resistência e ser abençoado. Você quer ser abençoado, irmão? Você quer que Deus te proteja, irmão? Nós vamos arrancar essas cercas. Fique de pé.